As dimensões da base de um paralelepípedo retângulo são 3 metros por 4 metros. Se o seu volume é de 144 metros cúbicos, determine A medida da sua diagonal e B a sua área total. Bem, para saber o volume de qualquer paralelepípedo, como ele é um prisma, eu posso fazer área da base vezes a altura. Nesse caso, como é um paralelepípedo retângulo, eu sei que a altura coincide com a aresta lateral, né? Porque todo paralelepípedo retângulo é reto. Então, se eu chamar essa altura aqui de H, é fácil descobrir o H, né? Porque eu sei o volume e pela fórmula do volume do prisma, de qualquer prisma, inclusive o paralelepípedo, eu sei que pode ser calculado a área da base vezes a altura. Então, se eu fizer a área da base, que é 3 vezes 4, vezes a minha altura, que eu chamei de H, isso tem que ser igual ao volume que ele me deu, 144 metros cúbicos. 3 vezes 4 dá 12, 12H é 144, 144 dividido por 12 dá 12. Então, eu acabei de descobrir que a altura do meu paralelepípedo é 12. Eu vou traçar a diagonal do meu paralelepípedo, vou chamar de D, e é quem eu quero descobrir. E aí eu vou tentar encontrar algum triângulo que tenha como D um dos seus lados. Nota que aqui a gente tem 2 vértices, que são as extremidades do segmento de medida D. Um desses vértices eu já tenho um segmento que eu sei quanto mede, e aí eu posso fechar esse triângulo traçando a diagonal da base do meu paralelepípedo. E eu sei que esse triângulo vai ser necessariamente retângulo. Por quê? Porque eu sei que esse prisma é um prisma reto. Então, se eu tenho um segmento que está na base e eu tenho uma aresta lateral, esse ângulo formado é um ângulo reto. Então, eu já sei que esse é um triângulo retângulo. E eu quero saber a hipotenusa. Um dos catetos eu sei que é o 12, o outro eu ainda não sei, mas se eu descobrir, fica bem simples calcular a diagonal. Como que eu posso descobrir o valor de x? Bem, se eu olhar para a base, aqui formou um triângulo que também é retângulo. Como eu sei que também é retângulo? Porque se esse é um paralelepípedo retângulo, a base é um retângulo. Se a base é um retângulo, os ângulos da base são retos. Então, eu posso começar fazendo fit nesse triângulo. E aí, eu vou ter hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16. Então, eu tenho que x ao quadrado dá 25. X é 5. Na verdade, eu nem precisava ter feito essa conta toda, porque esse é um triângulo pitagórico, 3, 4, 5. Então, eu poderia, de cabeça, descobrir que x é 5. Depois que eu sei o valor de x, como que eu posso encontrar o valor do D? Olhando para esse triângulo que está marcado em rosa, eu posso fazer pitch para encontrar o valor da diagonal. E aí, eu vou ter que diagonal ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Um cateto é 12 e o outro cateto é 5. Então, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 12 ao quadrado é 144, 144 com mais 25 dá 169, que a raiz é 13. A minha diagonal vale 13 metros. Agora, como é que eu poderia ter descoberto isso de outra maneira? Esse também é um triângulo pitagórico, 5, 12, 13. E outra maneira que eu poderia ter usado para calcular essa diagonal é usando a fórmula que a gente aprendeu para a diagonal de qualquer paralelepípedo retângulo. É a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, eu poderia também ter feito que a diagonal é raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Que a minha diagonal seria raiz quadrada de a, que é 3 ao quadrado, mais b, que é 4 ao quadrado, mais c, que é 12 ao quadrado. Seria a raiz quadrada de 9 mais 16 mais 144, que dá a raiz de 169, que a gente já viu que é 13. Na letra B, ele quer a área total
do nosso paralelepípedo. Tem uma fórmula para isso, tá? Mas você não precisa da fórmula. Aqui você pode pensar o seguinte, eu tenho uma base aqui que é um retângulo de dimensões 3 e 4. Então, eu posso fazer 3 vezes 4, que é a área desse retângulo, vezes 2, porque tem outro igualzinho lá em cima. Aqui eu tenho um retângulo que tem dimensões 4 e 12. Então, eu posso fazer 4 vezes 12, que é a área dele, vezes 2, porque tem outro igualzinho do outro lado. E eu posso olhar para o retângulo da frente, que tem dimensões 3 e 12, e fazer 3 vezes 12, vezes 2, porque tem outro igualzinho lá atrás. Isso é a mesma coisa que usar a fórmula da área total do paralelepípedo, que é 2 vezes AB mais 2 vezes BC, mais 2 vezes AC. E aí, a gente vai ter 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24, 2 vezes 4, 8, vezes 12, 96, 2 vezes 3, 6, vezes 12, 72. Somando tudo, vai dar 192 metros quadrados.